Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e não podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele disse: vem ao Pai, porque ele e o Pai era um. Não é ninguém vai, ninguém vem, porque o Pai estava nele. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Ele está acabando de falar que o Pai e ele é um, que quem vê ele vê o Pai. Olha Filipe, o discípulo, hein? Mostra-nos o Pai, que nos basta. Que pergunta idiota. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes. Esse Judas aqui é o Judas, meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão de Jesus? Porque Jesus foi gerado em Maria, porém filho de Deus. Judas, por ser irmão de Jesus, foi gerado em Maria, porém filho de José. Então disse Judas, o não Iscariote: Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Isso aqui é lindo demais, irmão. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou.
tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, Consolador está de letra maiúscula, hein? O Espírito Santo, letra também maiúscula, porque é o próprio Pai, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem de mim. Ele está falando de Satanás, mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos e vamos daqui. Amém? Gente, nós estamos diante de um texto que eu não quero pregar muito sobre ele, porque a gente precisa orar. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse Consolador, esse Espírito que não foi derramado sobre o mundo, esse Espírito que não foi entregue ao mundo, mas que nós recebemos, o Espírito chamado Espírito do Senhor, Espírito da verdade. O mesmo Espírito que repousou sobre o Cristo, como está registrado em Isaías 61. O mesmo Espírito que traz consigo suas 7 características e virtudes poderosas, que está registrado em Isaías capítulo 11. O Espírito do Senhor. O mesmo que fora profetizado e proferido pelo profeta Joel em 2:28 do livro de Joel. O mesmo Espírito que estava lá na criação de todas as coisas. O mesmo Espírito que, como cumprimento da profecia de Cristo, desce em Atos 2, a partir do versículo 1 até o 4, o Espírito de fogo, o Paracleto, que nos dá a entender acerca do dinamis, esse Espírito que nos impulsiona, o Espírito que calça, sustenta e prepara e adorna a igreja, o Espírito que não está sobre o mundano, sobre os carnais, sobre os ímpios, o Espírito que foi derramado sobre os salvos, eleitos, santificados, separados, lavados pelo sangue de Jesus. Me permita ser bem objetivo, o mesmo Espírito que alguns crentes perderam, e não habita mais neles, porque as pessoas que receberam o Espírito Santo, naturalmente, logicamente, receberam também a plenitude do Pai dentro de si. Esse Espírito que é o Consolador, esse dinamis, o Paracleto, a força propulsora da igreja, do crente, que está conosco, que só vai se retirar de nós quando nos apresentar nos ares ao Senhor Jesus. Eu não sei se você tem noção, ou se você pode medir
o nível da presença do Espírito Santo que está dentro de você ou não. Mas é importante que cada um de nós conscientemente, desde adolescentes, jovens, senhores e senhoras que aqui estão, as minhas atitudes, esta deve ser a minha pergunta de autoanálise. As minhas atitudes são atitudes de quem realmente está cheio do Pai, cheio do Cristo, cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um porém. Ele é muito sensível. Ele é mais sensível do que qualquer ser humano. Por mais emotivo que seja, aqui nós temos pessoas emotivas, nós temos pessoas sanguíneas, nós temos pessoas fleumáticas, nós temos todo tipo de pessoas. Cada um tem um nível de temperamento. Agora imagine aquela pessoa que é emotiva, aquela pessoa que chora por qualquer coisa, sente por qualquer coisa. Às vezes você nem nota que deu as costas e ela já fica triste. Aquela pessoa que é família, que é gente, aquela pessoa que é sensível, pois é, o Espírito Santo é daí para lá, ele é muito sensível. O Espírito Santo, ele é como um azeite puro, porque o azeite é símbolo do Espírito Santo. Por isso que você vai ler lá em Mateus capítulo 25, que as virgens tinham lamparinas, porém as 10 tinham lamparinas, mas 5 possuíam o azeite. Ali é um símbolo do Espírito Santo. E ouviu-se um clamor à meia-noite que disse: aí vem o esposo, saí-lhes ao encontro. E todas saíram, porém 5 tinham lâmpadas com azeite, 5 tinham lamparinas, porém sem o azeite. E o azeite era muito importante para aquele momento, porque era meia-noite, era escuro, e quem tinha lamparina com azeite, tinha lamparina acesa. E eis aqui uma grande questão: pode ter lamparina, mas se a lamparina não tiver o azeite, impossível estar aceso. É por isso que simbolicamente, tipologicamente, quando tu estuda no seminário, tu vai aprender que Cristo virá para buscar uma igreja acesa. Porque lâmpada com azeite naturalmente gera combustão. O dinamis é o dinamite, é o explosivo, é o fogo. É por isso que João Batista, quando vai batizar o Senhor Jesus, ele batiza o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que 3 coisas fenomenais acontecem. A primeira, os céus se abrem. A segunda, o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba. E a terceira, Deus fala. Deus fala. E nesse momento, João vai testificar, ou um pouco antes, um pouco depois, ele vai dizer: olha, eu vos batizo com água, mas virá um que é mais poderoso que eu, na qual não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e vos batizará com fogo. Deixa eu trazer algo interessante aqui. É impossível ser cheio do Espírito Santo e não exaurir manifestações contundentes à presença desse Espírito Santo, ou como prova da presença do Espírito Santo. Porque se Jesus nos batizou com o Espírito Santo, e João falou, ele só batiza com o Espírito Santo e com fogo, é necessário que o crente, permita-me dizer, vá exaurindo o que do Espírito há dentro dele como forma de dinamis. Ele está aceso, ele está cheio, ele transborda. Então esse Espírito que está conosco, eu volto a dizer, que ele é sensível, e ele se entristece por pouca coisa. E todas as vezes que tu pensa assim, isso não tem problema, o Espírito Santo já deu um passo atrás de você, porque ele é muito sensível.
as vezes que eu toco em alguém, seja o menor que for, o Espírito Santo é muito sensível. Todas as vezes que eu falo de alguém, todas as vezes que eu vou de encontro à palavra, todas as vezes que eu acuso, que eu aponto, que eu verbalizo palavras como frutos carnais, eu entristeço o Espírito Santo, que é sensível. E como fazer, pastor João, para manter o Espírito Santo dentro de mim? O Espírito Santo sai por qualquer resquício de trincado que seja. Eu não sei se vocês lembram daquela caixa d'água antiga que existia de amianto, que hoje nem se usa mais, mas de uma hora para outra aquelas caixas d'água começavam a merejar. E procurava-se o vazamento e ela não demonstrava trinca, nem rachadura e nem buraco. Mas era notório, perceptível em saber que existia uma trinca ali. E aí ela umedecia e ela daqui a pouco ia deixando sair água. Então o Espírito Santo é muito sensível. E por qualquer situação ele se entristece. E nós temos que ter consciência, irmãos, antes de orar, acerca de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo. Porque nós não podemos ficar sem o Espírito Santo. Às vezes, algo que eu falo, algo que eu olho, algo que eu penso, tipos de negócio que eu me envolvo, tipo de pessoas que eu me envolvo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque ele é sensível. Não pensa você que o Espírito Santo é resistente aos seus erros. Pelo contrário, ele começa a se afastar quando a gente pensa assim, não tem nada a ver. É por isso que nós precisamos o tempo todo nos arrepender dos nossos erros. Uma das orações mais poderosas que fazemos quando iniciamos a nossa oração é exatamente essa: ô Jesus, perdoa meus pecados, perdoa o que eu disse, perdoa aquilo que eu fiz por pensamentos, palavras e obras. Eu não posso perder teu Espírito Santo, tenha misericórdia de mim. Esta deve ser a oração que não pode sair do lábio dos crentes. Não adianta você adentrar com ousadia como quem não peca. Você tem que ter consciência, porque pecamos por palavras, por pensamento, por obras. E gente, olha aqui, independentemente de qualquer coisa, nós precisamos o tempo todo fazer uma avaliação, e na nossa consciência, às vezes a gente nem demonstra verbalizando, mas na nossa consciência a gente precisa sentir o peso daquilo que a gente fez, daquilo que a gente falou, daquilo que a gente praticou, daquilo que a gente cometeu, ao ponto: Senhor, tenha misericórdia, perdoa, me lava, purifica minha alma. Senhor, eu não posso perder teu Espírito Santo, porque sem teu Espírito Santo eu não posso, não tenho como entrar no reino dos céus. E o Espírito Santo é sensível. Nós temos um objeto bíblico que estava lá no tabernáculo móvel de Moisés, posteriormente veio para o templo de Salomão, e até hoje os judeus fazem uso deste objeto chamado candeeiro ou candelabro. É uma peça de 7 bocas, nós temos até uma aqui, pega ali para mim por gentileza. É uma peça de 7 bocas, tem uma peça central. Essa peça central é o símbolo do Cristo, porque em todo o tempo na história bíblica, Cristo, desde o Gênesis ao Apocalipse, ele é o centro de tudo. Até na cruz ele estava no meio. Eu poderia me ater em alguns minutos para falar sobre isso, mas o tempo não nos permite. Esse candelabro, ele representa na era atual também a igreja. Esse candelabro aqui, ele era um tipo de luzeiro no tempo antigo, que ele servia para iluminar não todo o santuário que existia suas lamparinas, mas do lugar santo para o santo dos santos. É uma peça muito importante, maciça, de ouro, maciça em algumas áreas, de ouro, e porém ela é tipo um tubo, é tipo um cano.
E essa peça chamada candeeiro ou candelabro, ela tinha que permanecer acesa o tempo todo. O sacerdote, como os levitas, eles tinham responsabilidade de ficar com os olhos atentos para essa peça, para esse objeto, porque no santuário esse fogo deveria estar aceso o tempo todo, representando luz, representando a lâmpada, representando aquilo que iluminava, aquilo que dissipava as trevas dentro do santuário. Por isso que duas coisas muito importantes a gente precisa saber, duas coisas que nunca podia se apagar no santuário, no tabernáculo e também no templo de Salomão, no tempo antigo, era o candeeiro, o candelabro e o fogo que existia sobre o altar. O altar nunca poderia se apagar, porque diz o texto bíblico de Levítico, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso é uma ordenança bíblica, que o candeeiro também não poderia apagar. Agora, o que fazia esse candeeiro, esse candelabro ficar aceso? Exatamente o azeite batido, preparado, de oliva, que ficava aqui dentro desses tubinhos, e um conectado ao outro, de uma forma dependente, eles se mantinham acesos. Mas o interessante é que quando um ficava apagado, os outros sentiam, porque perdiam as 7 forças, porém não se apagavam. E quando o levita ou o sacerdote adentrava o santuário, e ele observava que uma dessas bocas estavam apagadas, ele entendia, não é falta de azeite, porque se fosse falta de azeite, as 7 bocas estariam apagadas. O problema não é azeite, o problema é que algo imperceptível, algo que não é notado, algo que está lá dentro, algo que só Deus sabe, algo que está nesse pensamento, nesse coração, o problema está lá dentro. Não é falta de azeite, porque tem outros que estão acesos, alguém no meio que está apagado. Então, na verdade, a peça tem um azeite. E quem tem o espírito, como os levitas e sacerdotes, notava que um estava com problema e tinha que limpar. Só que a limpeza não era o ouro por fora maciço, não era o ouro. A limpeza teria que ser feita por dentro, para que o canal fosse liberado e o azeite pudesse passar e o fogo voltava então a se acender. Isso aqui é uma peça que representa a gente. Quantas vezes estamos nos cultos e vemos tanta gente acesa, porém um está apagado. E está apagado por quê? O problema não é por fora, o problema está dentro. E o levita, como sacerdote, usava uma varetinha como uma agulha, como aquela pecinha que antigamente os nossos antepassados usavam para limpar lá a fura do fogão. Quem lembra o nome dela? Você lembra uma agulhinha que você enfia lá onde sai o gás, naquele buraquinho, e enfia e tira e a sujeira sai? O sacerdote, tanto como levita, eles enfiavam aqui uma agulhinha que era tipo uma mini esponja e eles desentupiam, e quando puxava a sujeira saía, o azeite passava e o fogo se acendia. Então, o problema por não estar aceso sempre vai ser de dentro para fora. O problema é que a igreja, ela nunca por completo vai se apagar, mas sacerdotes, levitas e profetas precisam observar as bocas, os elementos que estão apagados, porque senão pode danificar os demais. E aí o sacerdote entra com essa varetinha, que é um símbolo da palavra de Jesus, que está registrada no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É por isso que quando o Espírito Santo sonda a igreja, ele entra na igreja, meu Deus do céu, ele entra e sonda a igreja, ele vê que tem alguém apagado, ele sempre vai usar o sacerdote para desentupir alguns canais que estão entupidos, e o poder da palavra é o que faz isso.
Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Então o Espírito Santo é sensível, e por causa de qualquer situaçãozinha, qualquer entupimentozinho, ele não pode gerar o fogo dentro de você. Então, gente, conscientemente, que cada um de nós, que a gente dobra os nossos joelhos e que a gente se coloque diante de Deus com graça, com humildade, com sensibilidade, ao ponto de perguntar: o que está faltando em mim? O que o Senhor quer mais de mim? Aonde aqui dentro precisa que aconteça uma construção? O que o Senhor quer fazer aqui dentro? Porque às vezes a gente ora pedindo a Deus por necessidades alheias, necessidade externa, visita o filho, visita o marido, visita o casamento, a gente ora sempre apontando, né? Mas que esta noite seja uma oração diferenciada e que a gente tenha em mente a imagem desse candelabro, e você sabe qual desses canais tu é e aonde você precisa que a palavra, que o Espírito, que o poder de Deus haja em você para tirar qualquer resquícios de dardos inflamados do inimigo. Aleluia. E vai te esfriando, e vai te matando, mas que o sangue de Jesus nesta noite nos cubra, e que a partir de mim, cada um de nós, que nós possamos chegar na nossa oração e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, lava, Senhor, vai desentupindo tudo que está entalado aqui, vai tirando tudo que te entristece aqui, muda meu coração, muda meus pensamentos, lava minha alma, é de dentro para fora. Se não acontecer de dentro para fora, fora não pode acontecer nada. Então, a bênção de Deus está sobre a tua vida, e ela quer pairar dentro de você, ela quer fluir dentro de você, pelo poder do Espírito Santo, e eu posso acreditar que você vai permanecer, aleluia, depois desta campanha, sempre aceso e acesa para a glória do Senhor.